Boa tarde a todos, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos da academia que nos seguem pela internet. Nós hoje estamos tendo o grande prazer de receber aqui Flávia Oliveira, que é bem conhecida de todo o público brasileiro, que vai tratar, na segunda palestra do ciclo Ideias para Reconstruir o Brasil, de raça e gênero, a igualdade para reconstruir o Brasil. Né? Dois temas candentes na reconstrução brasileira. Flávia é carioca, é colunista do jornal O Globo e do programa CBN Rio, da Rádio CBN. É comentarista do telejornal Estúdio 1, da Globo News, um canal de TV por assinatura. Apresenta a temporada 2017 do programa TED Compartilhando Ideias, do canal Futura. Formou-se em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense em 1992. É técnica em estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, onde estudou no período de 84 a 86. A carreira de Flávia na imprensa começou em 92 como repórter no Jornal do Comércio. No Globo, trabalha desde 1994. Foi interina da coluna Panorama Econômico, da jornalista Miriam Leitão. De 2006 a 2014, foi titular da coluna Negócios e Companhia. Hoje assina semanalmente temas sociais na editoria de Sociedade. Estreou na TV em 2008, como comentarista do Estúdio 1. Por 2 anos, foi comentarista do Bom Dia Rio, da TV Globo. Em 2016, apresentou 5 edições do programa Espelho, de Lázaro Ramos, no Canal Brasil. No mesmo ano, participou como comentarista de Economia e Comportamento da reedição da TV Mulher, apresentado por Marília Gabriela, no Canal Viva. Ganhou o Prêmio Jornalismo para a Tolerância em 2003, da Federação Internacional de Jornalistas, pela coedição do suplemento A Cor do Brasil, sobre desigualdade racial. O Prêmio Elizabeth Neufer, da Associação de Correspondentes da ONU, por reportagens sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. Liderou a equipe que ganhou o Prêmio ESSO, de melhor contribuição à imprensa, pela série Retratos do Brasil, 10 cadernos especiais sobre um primeiro relatório de desenvolvimento humano produzido pela ONU para uma cidade. A convite da Prefeitura, integrou, de 2011 a 2016, o Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, que debate o plano estratégico do município. É membro dos conselhos consultivos da Anistia Internacional Brasil, da ONG Uma Gota no Oceano e do Instituto Coca-Cola Brasil. Integra a Comissão de Matriz Africana do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Flávia, é um prazer imenso acolher você aqui e eu passo a palavra. Muito obrigada. Bem, muito boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a acadêmica Rosisca pelo convite que me surpreendeu e, ao mesmo tempo, me alegrou e me deixou apreensiva. Eu não vou esconder isso dos outros, já dividi com você. É a minha primeira vez aqui nessa casa, né, nessa ilustre casa, fundada por Machado de Assis, escritor e figura humana que tem um grande significado, né, na minha história e acho que na história dos negros brasileiros e do Brasil, por que não dizer, né? Cumprimento as acadêmicas e os acadêmicos, as senhoras e os senhores. A Rosisca já deu uma pequena introdução da minha trajetória profissional e é com base nela que eu trago aqui as reflexões para vocês nessa tarde,
para as senhoras e para os senhores. Eu fui criada na periferia do Rio de Janeiro, no subúrbio de Irajá, sendo uma mulher negra, estudei estatística, fiz jornalismo e me iniciei no jornalismo pelo jornalismo econômico e avancei na direção do que eu chamo de socioeconomia, economia e indicadores sociais. Então, é dessa posição que eu falo, misturando um pouco, tecendo, né, a minha teia de reflexões com base... eu não sou uma formuladora de políticas, nem uma produtora do ponto de vista metodológico, produtora de estudos, mas o que eu faço é garimpar informações as mais variadas nesses aspectos de renda, de indicadores sociais, percepções da sociedade, percepções com base nas minhas andanças pela cidade do Rio de Janeiro, né? Alguém que circula por esse território. Então, é a partir daí que eu começo a dividir com as senhoras e os senhores as minhas impressões. Eu fiz uma apresentação para servir um pouco de bússola, né, nesses caminhos, mas gostaria de alertá-los que eu parto da premissa, né, a premissa fundamental dessa fala nesta tarde é a criação ou a formação desse Brasil, um país profundamente machista e racista. Né? São as duas premissas, são as duas constatações que são meu ponto de partida. Uma sociedade patriarcal, machista, racista, e que ainda hoje estende, né, essas características sob a forma de um nível muito alto e, talvez, eu diria, inaceitável de desigualdade em vários aspectos. E é sobre esses níveis de desigualdade que eu gostaria de começar a tratar. Rapidamente aqui, é um panorama sobre a diversidade presente na sociedade brasileira. Nós somos um país de 206 milhões de habitantes, aproximadamente, com uma população cuja maioria absoluta é de mulheres, né? É de negros, de autodeclarados pretos e pardos, com uma parcela muito significativa, praticamente 1/4 da população, na faixa etária da juventude, que a gente considera de 15 a 29 anos, e com uma crescente população idosa, como se chamam os que têm idade maior ou igual a 60 anos. Nos próximos 30 anos, 1/3 dos brasileiros terão 60 anos ou mais de idade. Então, do ponto de vista da composição da população, nós temos muita diversidade, muita riqueza, que talvez se manifestasse de uma forma mais justa, mais igualitária, se as oportunidades fossem distribuídas de uma forma equânime, né, a essa população. Trouxe aqui também um início de percepção sobre o que pensamos sobre nós mesmos, que é uma pesquisa do IBGE pouco conhecida, de 2013, chamada Percepções Étnico-Raciais da População Brasileira, uma investigação que o IBGE fez em 2011 e consultou moradores brasileiros de 5 estados, de diferentes regiões do país, investigando sobre em que áreas da sociedade, das relações sociais, os brasileiros percebem que cor ou raça fazem diferença, influenciam. E aí a gente vê muito claramente que o Brasil tem uma percepção muito clara de que existe ou que não existe igualdade racial em seu território, sobretudo em algumas áreas mais flagrantes, e a principal delas é o mercado de trabalho. A pesquisa não perguntou de que tipo de influência cor ou raça ela traz, mas é correto supor
que, se você acha que 70% das pessoas, dos brasileiros que estão no mercado de trabalho, percebem uma diferença de tratamento dependendo da cor da sua pele, é natural que se imagine que quem é branco percebe uma diferença a favor e quem é negro percebe uma diferença negativa ou excludente, né? O mesmo acontece com a percepção em relação às instituições policiais e judiciais, e isso, em alguma medida, eu acho que se manifesta na nossa população carcerária, por exemplo, que é predominantemente negra e jovem. No convívio social, há essa percepção também, e por aí vai. Alcança a escola, alcança o tratamento das repartições públicas em relação à população, alcança a atenção à saúde, e há casos, muitos relatos e relatórios e documentação falando do quanto mulheres negras estão expostas à violência obstétrica, até por uma pseudo-justificativa de que nós somos mais resistentes à dor, né? Não somos, aqui não... Eu não creio que somos, não é uma característica biológica, é uma decisão do ponto de vista sociológico ou antropológico. E o casamento, onde menos os brasileiros dizem que raça ou cor influenciam, e isso explica muito da nossa mestiçagem, né? Passando adiante, aí já o exercício que eu me ocupei de fazer nos últimos dias para estar aqui com as senhoras e os senhores, sobre a nossa representação política, monótona e na direção de um predomínio esmagador da figura masculina e, principalmente, dos homens brancos, né? Eu listei nos 28 ministérios do presidente Michel Temer apenas 2 mulheres, a ministra Luiz Linda, negra, de Direitos Humanos, e a ministra-chefe da Advocacia Geral da União. Governos estaduais, uma só governadora, de Roraima. Nas prefeituras, cuja corrida eleitoral foi em 2016, 641 prefeitas para quase 4.900 prefeitos eleitos. Na Câmara dos Deputados, foram 51 mulheres eleitas em 2014 e 462 homens. No STF, Supremo Tribunal Federal, 9 homens, 2 mulheres, nenhum negro. No Superior Tribunal de Justiça, 33 homens, 6 mulheres. Não é verdade. 33 ministros, 6 mulheres, portanto, 27 homens. Perdoem o equívoco ali na digitação, é que eu tenho de cabeça o dado. E aí, uma primeira dimensão, portanto, lançada, que é a da dimensão da representatividade feminina e também dos negros, ou melhor, da ausência de representatividade feminina e da população negra brasileira nos espaços de poder político, né, entendendo como político o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Um segundo eixo de reflexão diz respeito à representação ou à falta, né, de representatividade de mulheres e negros nos territórios da cultura e da mídia. E aí eu trago alguns outros exercícios e pesquisas acadêmicas, uma delas, né, desta própria casa, viu, acadêmica Rosisca? Tomei a liberdade, são 5 mulheres em 40 acadêmicos. Desde 1897, 2 presidentes somente, Nélida Pinhon e Ana Maria Machado. Uma pesquisa da Universidade de Brasília, que investigou a autoria e personagens de quase 250 romances publicados no Brasil entre 1990 e 2004. Dos autores dos romances, quase todos de grandes editoras, 73% são homens, 94% dos autores são brancos. Dos personagens, 80% dos personagens de romances brasileiros são brancos, 14% pretos ou pardos, 1% indígenas. Não está aqui, mas está aqui.
6 em cada 10 personagens e 71% dos protagonistas são do sexo masculino. Então, a literatura é um território profundamente masculino, seja do ponto de vista da autoria, né, seja do ponto de vista dos personagens criados. Estamos falando de romance, de ficção. Então, o nosso imaginário é muito construído para criar protagonismo masculino. A mesma coisa no audiovisual. Uma pesquisa da UERJ, do GEMA, um instituto que produz conhecimento sobre ação afirmativa, mapeou produção audiovisual no Brasil recente, nos anos 2000, 90% dos diretores, 70% dos roteiristas e quase metade do elenco são formados por homens brancos. As negras são só 5% dos elencos e não pontuam em direção e roteiro. Tendência que está mudando agora um pouquinho. Quem acompanha bem o noticiário sabe que esse ano nós tivemos um protagonismo feminino importante, tanto no Festival do Rio, Festival de Cinema do Rio, e todos acompanharam, de certo, a polêmica no Festival de Brasília acerca do recém-lançado filme de Daniela Thomas, chamado Vazante. Na mídia, nós temos uma representação feminina importante, 70%, é um dado da FENAJ, da Federação Nacional dos Jornalistas, 70% dos jornalistas brasileiros são do sexo feminino, mas, igualmente, 70% têm a pele branca, se autodeclaram brancos, ou seja, brancos e brancas. Dos jornalistas que estão no topo superior, né, da remuneração, e como topo superior eu estou falando de 5 salários mínimos, a partir de 5 salários mínimos, só 30%, aproximadamente 1/3, são mulheres. Então, o que a gente percebe é que, embora nós sejamos mais numerosas na carreira, em termos de quantidade de jornalistas formadas e em atividade no mercado, os maiores salários não estão com as mulheres, e é correto supor que os maiores salários também remuneram os cargos de chefia. Então, a predominância, tanto em termos de maior remuneração, quanto em termos de cargos mais bem remunerados e de maior poder nas redações, estão nas mãos dos homens, né? A mesma coisa colunista. Eu sou aqui um fato raro, né? Uma mulher e negra colunista de um jornal de grande circulação. Nos 3 maiores jornais do país, essa pesquisa também é do GEMA da UERJ, 3 de cada 4 colunistas são homens, portanto, a opinião, né, a voz, ela pertence aos homens nos editoriais e nas colunas de jornal, e a proporção de negros e negras não chega a 10% do número de colunistas. Eu acho que vale a pena a gente diferenciar, não sei o tanto que as senhoras e os senhores estão íntimos dessa peculiaridade, né, Zoeni, da nossa profissão, mas jornalistas, por exemplo, repórteres, editores, estão comprometidos com o noticiário, com a produção de reportagem, que tende, não é uma verdade absoluta, tende a uma imparcialidade, né? A uma informação mais montada com o contraditório, né? Com vários pontos de vista. Essa é uma característica da reportagem jornalística. O espaço de colunas, de articulistas, de artigos, ele é um espaço de expressão de opinião, com mais ou menos consistência, com certo viés ideológico, político-ideológico, mas um espaço de opinião. Por esses levantamentos, o que a gente vê é que o espaço de opinião emprestado às mulheres negras e aos homens negros é bem menor do que o espaço cedido, emprestado aos homens, sobretudo aos homens brancos. Como fontes também,
as mulheres fontes de informação, ou seja, pessoas que são entrevistadas, né? E isso não é só no Brasil, não. Há pesquisa semelhante feita sobre o New York Times e o resultado é muito parecido. Em torno de 20%, de 20% a 30% das fontes de informação, ou seja, das pessoas entrevistadas nas reportagens que ocupam a capa do New York Times, são mulheres. Predominantemente, o jornalismo, ironicamente, composto, em sua maioria, por mulheres, ouve mais os homens. Ou seja, isso tudo compõe um mapa de uma certa prisão do ponto de vista do direito à opinião e da voz que é considerada e se perpetua e se manifesta. A gente tem uma certa dificuldade de conceder diversidade, né, permitir voz a outros grupos, mesmo sendo uma sociedade, como eu mostrei no meu primeiro quadrinho, profundamente diversa, né, com, inclusive, maioria feminina e de negros. Um outro eixo é o eixo de trabalho e renda. Aí eu acho que desses nós somos mais íntimos, né? Falar que a remuneração de uma mulher negra é aproximadamente metade, às vezes 40% da renda de um homem branco, e que o mercado de trabalho brasileiro, a desigualdade no mercado de trabalho brasileiro, ela se manifesta mais sobre raça do que sobre gênero, posto que mulheres brancas têm remuneração maior que a dos homens negros, o que seria razoável imaginar que a desigualdade de gênero fosse determinante, e assim você teria uma pirâmide em que homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras ou homens e mulheres. Não. A marcação racial ela é tão determinante. Como a população percebeu naquela pesquisa que eu citei no início do IBGE, ela é tão determinante que faz a escala de desigualdade de renda no mercado de trabalho acontecer com homens e mulheres brancos no topo, homens e mulheres negras na base. Bom, nós temos, não é por falta de oferta de mão de obra feminina, essa poderia ser uma hipótese. Não, o mercado é desigual porque as mulheres não querem trabalhar, porque as mulheres não estão no mercado. As mulheres têm crescentemente aumentado a sua escolaridade, é um fenômeno muito marcante da sociedade brasileira a partir dos anos 80, o aumento da escolaridade feminina, que hoje é maior que a dos homens, e as mulheres pressionam, sim, o mercado de trabalho. No entanto, tem uma taxa de desemprego superior à dos homens, remunerações menores e menos oportunidades de ascensão, de mobilidade dentro dos empregos que conseguem. É uma desigualdade que se perpetua ou que se repete, inclusive, em funções de topo de carreira. Há uma pesquisa do Instituto Ethos que fala das 500 maiores empresas brasileiras. Mulheres são minorias, são quase residuais nos conselhos de administração, que decidem, que tomam decisões ou que orientam a gestão executiva, são minoria nos cargos executivos e são minoria também nos cargos gerenciais, embora um pouco mais bem ocupados. No caso de negros e negras, uma quase invisibilidade. Algo semelhante acontece no que a gente chama de empreendedorismo. Se há uma predominância de homens brancos como empreendedores ou empresários, e eu acho que se a gente fechar os olhos, fizer esse exercício e pensar na figura de um empresário, se eu falar, conversei com um empresário, a imagem de nenhum de vocês, eu ouso afirmar, que será referente a um homem ou a uma mulher negra. Vai remeter a um homem branco, predominantemente. Da mesma forma que, se eu falar um conta própria ou um biscateiro, vai remeter a uma ideia de uma figura masculina ou feminina negra. Então, nós temos, inclusive, do ponto de vista, e já que estamos
Academia Brasileira de Letras, do ponto de vista do repertório linguístico, né, e da construção das ideias que as palavras nos remetem, um reforço da desigualdade, né, dessa percepção de desigualdade. Bom, por aí vai, eu não vou cansar as senhoras e os senhores com essa quantidade de estatísticas, mas o mercado de trabalho é, de fato, um ambiente de aguda desigualdade, e só frisaria aqui a última linha, inclusive do ponto de vista da alta escolaridade, né? Negros com curso superior ganham menos que brancos com curso superior. Mulheres com curso superior ganham menos que homens com curso superior. O outro eixo é o eixo dos indicadores sociais, né? Nós temos uma proporção muito menor de negros com 12 anos ou mais de escolaridade do que de brancos, embora essa estatística particularmente não nos honre como brasileiros. Se a gente pensar que apenas 26%, ou 1 em cada 4 dos brasileiros que se declaram brancos tem 12 anos ou mais de escolaridade, não é exatamente um número, é um número baixo até para quem esteja num local de privilégio, né? A educação ainda é uma área que não nos orgulha. 1/4 apenas dos brasileiros com diploma universitário se autodeclara preto ou pardo. Nós temos estatísticas do ponto de vista da segurança pública muito dramáticas, eu não pude deixar de trazê-las para reforçar, essa é uma das minhas causas mais permanentes, a questão do pacto pela redução dos homicídios. Nós temos o último dado de 61 mil homicídios, assassinatos no Brasil no ano de 1916, é o último resultado da pesquisa do Fórum, do levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais da metade dessas vítimas tem de 15 a 29 anos. Vou remeter de novo àquela meu primeiro quadro sobre a composição da população. Nosso ouro puro, nosso 25% de juventude está sendo, em alguma medida, dizimado ano após ano, porque esses números eles têm aumentado e não diminuído. 2015 eram 58 mil, 2014 eram 58 mil, 2015, 59 mil, 2016, 61 mil, e, pelo que a gente acompanha do noticiário de curtíssimo prazo, a percepção de que o número de mortes e os indicadores de violência urbana eles têm aumentado, não apenas no Rio de Janeiro, mas em várias das nossas capitais. O Brasil também é profundamente bruto e violento com suas mulheres, são quase 5 mil assassinatos de mulheres por ano, e, no entanto, houve uma tendência de aumento na última década do feminicídio de mulheres negras, enquanto a taxa para mulheres brancas ela diminuiu, o que para festejarmos, mas há algum tipo de assimetria no combate à violência de gênero no que diz respeito às mulheres negras, talvez pelo atendimento, pelo descaso que mulheres negras recebem, seja do sistema de saúde, seja do sistema jurídico policial, ao procurar ajuda oficial contra violência doméstica, e nós estamos sempre sendo apresentados a esse tipo de informação. Também alguns dados sobre insegurança alimentar, que são predominantes nos lares chefiados por mulheres e nos lares chefiados por homens ou mulheres negras. No ano de entre 2016 e 2017, nós temos já notícias, estimativas de um aumento da população brasileira em condições de extrema pobreza, de pobreza ou extrema pobreza. Recentemente, a Ação da Cidadania relançou a campanha da fome, aquela que ficou famosa no início dos anos 90, né, Zueni e Mary, pelo Betinho, pelas mãos do Betinho, e fez da fome, do combate à fome, uma agenda brasileira que virou política pública na virada do século.
A gente tem também o fenômeno importante que assola a nossa juventude, que é o chamado nem-nem, né? A parcela da juventude que não estuda nem trabalha. Predominantemente, esse número ou essa situação, ela alcança jovens negros de 15 a 29 anos, mas ela afeta fortemente mulheres, e isso tem a ver com gravidez na adolescência. A gravidez precoce é um fator que tira jovens brasileiras da escola. 80% aproximadamente das adolescentes que engravidam acabam abandonando a escola. Elas não estudam nem trabalho, porque a gente não tem uma rede, por exemplo, de creche, de acolhimento e nem de compreensão que permita que essas meninas frequentem a escola e tenham com quem deixar seus filhos e filhas. Em razão disso, elas trocam a escola e o trabalho fora pelos afazeres domésticos. Então, a participação muito alta das jovens brasileiras entre o que a gente chama de nem-nem tem a ver com gravidez na adolescência, abandono escolar e os afazeres domésticos que elas passam a agregar como responsabilidade, posto que não podem trabalhar nem estudar porque têm que cuidar da criança. O Brasil, no ano passado, não por acaso, perdeu posição num ranking que o Fórum Econômico Mundial produz sobre desigualdade de gênero. O Brasil está na 90ª posição. Desde 2006, perdeu 23 posições. No ano passado, 2015 para 2016, perdeu 11 posições. A explicação do Fórum Econômico Mundial é de que essa queda muito forte e localizada no Brasil do ano passado, nos 2 últimos anos, tem a ver com participação política, perda de participação política feminina. Esse seria um dos indicadores levados em conta nesse índice de desigualdade de gênero. Não preciso lembrar que estamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas em 79º entre 188 nações no índice de desenvolvimento humano. Estacionamos, né, a partir de 2016, mas eu acho que vale a reflexão. Por que um país capaz de gerar riqueza, né, capaz de gerar riqueza tão grande, à frente das principais nações do mundo, está entre os 10, talvez os 8, vamos ser um pouquinho otimistas, né? Já fomos à 7ª, quase chegando à 6ª, talvez estejamos em 8º, mas seguramente entre as 10 maiores economias do mundo. Significa que a gente não tem dificuldade de gerar riqueza, tem alguma capacidade de diversificação da produção, a gente tem indústria, a gente tem uma agricultura, sobretudo, muito competitiva, a gente tem uma sociedade de serviços com uma inclusão digital significativa, um setor financeiro sofisticado, e, no entanto, isso não transborda em bem-estar para a população como um todo. E aí, então, eu chego já no meu slide final. Eu não sei nem como é que eu estou de tempo, mas acho que está direitinho, né? Estou muito bem. Então, se a provocação era ideias para reconstruir o Brasil do ponto de vista do eixo da construção da igualdade, e, em particular, da igualdade de gênero e de raça, foram os 2 pontos que eu destaquei aqui, mas eu não posso deixar de citar outras dimensões da desigualdade brasileira que alcançam, por exemplo, os povos indígenas, que alcançam, por exemplo, a população LGBT, que alcançam, por exemplo, as pessoas com deficiência. Também há um nível altíssimo de exclusão, né, social, de renda, de acesso ao mercado de trabalho, de acesso à educação de qualidade ou não, né? De qualidade, eu acho que é uma carência generalizada, mas de acesso à educação também a esses outros grupos que não podem ser invisibilizados, em que pese o fato de que eu escolhi como eixo principal dessa reflexão mulheres e negros brasileiros. Bom, um eixo óbvio, natural, da construção da igualdade, posto
que uma das constatações é que falta representatividade na política, é a construção dessa representação na direção de mais mulheres em cargos de poder político e, como político, executivo, legislativo e judiciário. Nós temos, ironicamente, um número bem maior de eleitoras do que de eleitores. 6 milhões, aproximadamente, a diferença, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. São 74 milhões de eleitoras contra 68 milhões de homens eleitores. Os negros também são maioria no eleitorado. E, no entanto, há alguma barreira, e nós podemos desconfiar, né, imaginar quais são a ocupação por mulheres e negros dos cargos políticos, né? A política partidária, ela é ainda controlada por caciques, né? E como caciques, eu não estou falando de indígenas, estou falando de homens brancos como caciques da política também. Então, a construção da igualdade do ponto de vista da representatividade ou da representação política passa por a política partidária ela se abrir à presença desses novos agentes, o que significa se abrir à diversidade brasileira, né? A verdade é que as instituições são avessas à diversidade que nós já temos na nossa população, e com qualificação, né? Crescentemente, as mulheres já ultrapassaram os homens do ponto de vista da escolaridade, mas os negros, crescentemente, também têm galgado posições do ponto de vista de acesso à universidade, de aumento de anos de estudo. Um outro eixo, o mercado de trabalho. E aí eu poderia defender a diversidade no mercado de trabalho com argumentos de justiça social, mas eu trago um par de dados que se relacionam com rentabilidade, né, com retorno econômico-financeiro. Então, não apenas diversidade de gênero e raça no mercado de trabalho, ou diversidade pura e simples como conceito absoluto, ela não apenas é socialmente justa, né, por tentar reproduzir ou buscar reproduzir a composição da sociedade nas equipes das empresas e na representação dos consumidores, por exemplo, na hora de uma peça publicitária, de uma campanha, de testes de mercado, de desenvolvimentos de produto. E eu, como uma mulher negra, convivi quase a minha vida inteira com produtos feitos para cabelos normais, ou, né, ou secos normais, ou oleosos, e nada sobre crespos, e etc. Então, isso traz retorno financeiro. Esse dado que está apresentado no meu segundo tópico, sobre diversidade de gênero, aumentar a possibilidade de rentabilidade de grandes empresas em 15% e a diversidade de raça em 35%, é da consultoria McKinsey, uma consultoria global que investigou a composição de quadros, sobretudo em cargos gerenciais e de direção de grandes companhias, de grandes conglomerados mundiais. E descobriram que, quanto maior a diversidade de gênero ou de raça, maior a perspectiva, a ambição, a projeção de lucratividade, de rentabilidade dessas empresas. Não precisa ser a McKinsey para perceber, desconfiar disso, porque qualquer grupo minimamente heterogêneo ele é inovador na essência. Uma conversa entre iguais ela é muito mais homogênea, pacata, né, com todas as aspas monótonas, do que num grupo diverso, que tenha homens, mulheres, perspectivas regionais, vivências, né, diferentes. O terceiro eixo da construção da igualdade, Rosisca, a das políticas sociais, né? E há também estudos da Organização Internacional do Trabalho que fala da a redução em um quarto da desigualdade de gênero nos próximos 10 anos, né, aproximadamente, elevaria o PIB brasileiro em praticamente 3%,
e provocaria uma receita tributária bem significativa, já que vivemos um momento de grande aperto fiscal. Isso é simples de imaginar. Se você tem mecanismos de construção de igualdade, de políticas sociais ou de inclusão no mercado de trabalho, naturalmente você está transferindo renda, massa crítica, né, capacidade de inovação a essa população, que vai naturalmente ter algum tipo de ganho do ponto de vista de renda, e isso vai se transformar em consumo, em arrecadação e, consequentemente, em mais crescimento, em mais consumo, em mais trabalho, em mais arrecadação. E, por fim, o eixo da representatividade do ponto de vista da construção do imaginário. Eu tenho me debruçado sobre uma coleção de gravuras, um livro, né, com a coleção de gravuras de Debré, né, do Brasil Colônia, e é inevitável olhar aquelas gravuras, assistir ao noticiário e ainda encontrar muitas semelhanças, né, como do ponto de vista da representatividade ou da representação dos negros e das negras. Do Brasil Colônia, ela ainda guarda relações com muitas das imagens com as quais nós convivemos hoje. Uma delas, por exemplo, as babás vestidas de branco na beira da praia, ou nos piqueniques, ou nas casas de festas. Mas há outras, o comércio ambulante, o trabalhador braçal. Então, a gente ainda representa e reproduz imagens muito estereotipadas do que seria a população negra brasileira, que já ousou galgar outras posições, e está aqui uma personagem, né, encarnada nessa nova função, nessa nova representatividade. Voltando para o eixo lá do início, em que eu falei de cultura e mídia, isso significa abrir oportunidades, criar protagonismos, seja na produção cultural, né, na produção audiovisual, seja nas posições de destaque de construção de ideias, portanto, na mídia, setor onde que eu represento, né, que contém o meu ofício, mas é fundamental que a gente crie ferramentas para termos mais escritores, escritoras, escritores negros e escritoras brancas e negras, mulheres e negras, escrevendo, produzindo literatura, produzindo roteiros, produzindo conteúdo e estrelando seus conteúdos, né? Posto que a produção ainda é concentrada num núcleo homem branco, e os personagens também monotonamente seguem essa mesma representação. Eu acho que nós teremos muito a ganhar com doses de diversidade, né, em todos os níveis da sociedade brasileira, seja do ponto de vista da construção simbólica, seja do ponto de vista objetivo de políticas sociais orientadas, políticas de inclusão no mercado de trabalho e um redesenho da representação política. É isso, agradeço muito a todos, aqui a minha lista de fontes, meus contatos para quem quiser entrar em contato. Obrigada. Muito obrigada, Flávia, pela sua palestra, não só muito interessante, mas muito perturbadora, né? Porque, afinal de contas, muita coisa já se sabe sobre essas questões e outro tanto se ignora. E me parece que a palestra em si foi um belo exemplo de todo um percurso no caminho da igualdade, na construção da igualdade, um percurso que passa necessariamente, em primeiro lugar, pela quebra da invisibilidade, né? Quebrar, desnaturalizar absurdos, situações de profunda injustiça, que são tratadas como senso comum. Então, num dado momento, eu creio que a quebra dessa invisibilidade é que permite
a construção do conhecimento. Começa a se buscar conhecimento sobre as questões. Você trouxe aqui uma quantidade de dados que são irrefutáveis, que são dados que mostram que, a partir de um determinado momento, a sociedade brasileira começou a admitir novos objetos de pesquisa. Quer dizer, jogou luz em cima de fatos que ficavam na sombra e não alteravam absolutamente a realidade do país, né? Então, hoje, você nos trouxe aqui dados que permitem diagnósticos cada vez mais precisos e que falam muito alto sobre a evidência dessas desigualdades, né? Por outro lado, esse percurso, a existência desses dados que você nos trouxe e os diagnósticos que você fez permitem a vocalização desses dados. Nesse ponto, o seu papel na mídia é absolutamente exemplar, né? Quer dizer, você tem feito um trabalho muito importante de vocalização desse conhecimento novo que provém da quebra da invisibilidade, né? Que são condições mínimas, eu diria, para criar protagonismo, para usar uma expressão sua, né? Para criar protagonismo e para alcançar o poder que permite, por sua vez, a eclosão de políticas públicas que possam, de uma maneira ou de outra, corrigir essas distorções da sociedade. Portanto, a contribuição que você nos trouxe é muito importante, eu penso, entre outras coisas, porque é inconcebível reconstruir o Brasil em cima de bases tão precárias como essas em que nós vivemos ainda hoje, com esse grau de desigualdade, seja ele de desigualdade de raça, sejam elas desigualdades de gênero, enfim, essas eu conheço bem e sei muito bem do que você está falando, né? Então, eu penso que a sua palestra foi você desenrolou aqui todo um percurso, que é o percurso justamente que leva da quebra da invisibilidade à busca do poder, né? À busca do poder social. Eu agradeço muitíssimo a você, porque eu penso que isso vai, muito concretamente, nos ajudar a reconstruir o Brasil. Muito obrigada por você ter vindo. Eu agradeço. Foi de verdade uma honra. Eu queria informar a todos que a próxima conferência, excepcionalmente, terá lugar na quinta-feira e não na terça, como de hábito. Ela vai ser preferida pela economista Maria Silvia Bastos Marques, que também é conhecida de quase todos aqui. Maria Silvia ocupou várias posições na vida econômica do Brasil, sendo que, mais recentemente, presidiu o BNDES, e ela vai tratar das condições macro- e microeconômicas para o desenvolvimento sustentável. Estão todos convidados e eu espero rever essa plateia tão fiel, que tem estado tão fiel nesse ciclo. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia.